Rapidez, qualidade e segurança são as marcas da Oncopet. Criada pelo médico hematologista de humanos, Dr. Cláudio Macedo, a Oncopet chega ao mercado revolucionando a utilização dos quimioterápicos pelos médicos veterinários. Nós temos uma clínica de oncologia, né? E essa clínica, alguns produtos que são utilizados em humanos são os mesmos produtos que poderiam ser utilizados para animais. Então a gente aproveitou essa expertise para expandir, né? Tem um mercado extremamente promissor. Durante esse processo, né? Durante esse projeto, nós identificamos que o mercado de PET ele é muito imaturo ainda. Alguns problemas na confecção das quimioterapias foram identificadas por nós e começamos a mexer um pouco com esse mercado aqui dentro do Natal e está sendo muito promissor. A médica veterinária doutora Charlene Brito é a responsável técnica da Oncopet. Especializada em oncologia, ela nos conta como é demorada a compra do quimioterápico. A gente pegava essas medicações muitas vezes direto de distribuidores, porque o médico veterinário ele tem a autorização para tratar o seu paciente, mas a gente comprava na maioria das vezes frascos fechados e tirava daquele frasco dentro do próprio consultório a dose necessária para aquele paciente. E normalmente esse restante do fármaco, do frasco, ia para uma geladeira e aí no dia da próxima sessão a gente normalmente pegava ele ali da geladeira, retirava a outra dose para poder ir fazendo a administração. E com isso a farmacologia do medicamento mostra que cada droga tem o seu tempo de estabilidade. E aí por isso da necessidade de um farmacêutico para garantir que esse tempo de estabilidade seja respeitado e que a gente utilize a dose com garantia de que ela vai realmente ter o efeito desejado. O produto quimioterápico ele precisa ser confeccionado para um determinado paciente. Então, um médico, seja ele veterinário, seja ele humano, ele tem um paciente, ele faz uma prescrição e essa prescrição é confeccionada especificamente para aquele paciente. Então existe a necessidade de nós termos uma infraestrutura que dê segurança ao farmacêutico que vai manipular o medicamento e que ele chegue rapidamente ao paciente específico. E na luta contra o câncer, o tempo é imprescindível. A melhor chance que a gente tem contra o câncer é agir cedo. A gente normalmente precisa fazer exames hematológicos para saber se aquele paciente pode receber o quimioterápico naquele dia, com o máximo de 48 horas de um para o outro. E aí a gente ter um exame que permite ter um paciente que precisa e não conseguir a medicação é muito frustrante. E ao mesmo tempo, a gente lembrar que muitas vezes o preço é um dificultador, porque essas medicações costumam ser muito caras e muitas vezes tem drogas que são inacessíveis à maioria da população. Então a Oncopet também está entrando nesse setor com preços competitivos, com preços justos e acessíveis. E a gente vem a cada dia aprimorando a facilidade no pagamento também, é uma das nossas visões agora, um dos nossos projetos, melhorar, facilitar a forma de pagamento para que a maioria da população tenha acesso ao tratamento do câncer. É muito comum os tutores não saberem o que fazer na hora do diagnóstico de câncer, né? E muitos acham ainda que a gente deve sacrificar o animal. Isso infelizmente ainda acontece, mas a gente está tentando, através de um processo de educação continuada, e dizer que muitos animais, muitos pacientes, né, muitos pacientinhos ainda têm tratamento, sim, e eles podem ficar completamente curados, ter uma qualidade de vida muito boa, com medicamentos específicos para o tratamento dele. A doutora Charlene, ela pode orientar todo mundo a respeito disso. Eu sou a primeira cliente, na verdade, da nossa empresa, que diante da minha demanda, da pedida de medicamentos, eu sempre estava pedindo e aí ele viu essa necessidade, essa deficiência da medicina veterinária. E ele, como uma pessoa que trata o câncer na espécie humana, entendeu a minha dor e aí ele começou a tentar formar essa empresa. E quando ele veio conversar comigo, porque
era preciso uma médica veterinária ou um médico veterinário, já que o nosso intuito era, o público-alvo era a medicina veterinária. E ele veio me chamar para ser consultora. E diante da possibilidade, eu olhei e disse, não quero ser consultora, eu quero ser sócia, eu quero fazer parte da empresa, não quero ser só consultora. Porque eu vejo a necessidade do mercado que eu trabalho há tantos anos. O nosso objetivo é confeccionar o produto, nós não vamos atender o paciente. É importante que a gente deixe isso claro, nós não vamos pegar esse paciente. A gente, na verdade, nós confeccionamos a prescrição que um outro médico veterinário fez e entregamos. É importante que muitos médicos veterinários às vezes têm até um pouco de receio, de dúvida, se vão perder esses pacientes para os oncologistas. Isso não vai acontecer conosco. A gente somente confecciona o produto, faz algumas orientações, porque a doutora Charlene é muito técnica nesse sentido, e fornece de volta o produto confeccionado. Então a ideia é que a gente expanda nos próximos meses aí com um marketing bem agressivo.